Boa tarde, igreja. Hoje aí a gente retoma aí os estudos do Catecismo Maior de Westminster e hoje iniciamos aí o bloco 3, né, que se refere ao que Deus determina para o homem. Hoje, especialmente, a gente vai tratar sobre a lei moral e isso vai servir como base aí para os próximos ensinos que tange aos 10 mandamentos. Cada domingo será tratado um mandamento em específico e, para tanto, a gente vai tratar aí sobre a lei moral de maneira geral também, de maneira bíblica, sob a luz aí do Catecismo Maior de Westminster. Como introdução, né, eu queria falar algumas coisas antes de iniciar as perguntas do Catecismo. Tem uma visão muito interessante sobre o Chesterton, né, quando ele escreve Ortodoxia. Ele vai tratar sobre como o ser humano ele enxerga a lei moral nas fantasias. Tem um capítulo que ele fala sobre os contos de fada, em que ele diz coisas muito interessantes, principalmente quando ele fala que quando escutamos contos de fada, a gente se preocupa muito mais com as questões morais incutidas ali do que justamente pela fantasia, né? A gente se incomoda muito menos de escutar um dragão falando do que, por exemplo, de ver a maldade de alguém matando outro ser ali da fantasia. É uma reflexão interessante, é que quando, por exemplo, contamos histórias, né, de contos de fada para as crianças, como, por exemplo, se você for contar, por exemplo, a história de 3 porquinhos, né, para o seu filho ou para uma criança, dificilmente ele vai te perguntar sobre habilidades técnicas de porcos construírem casas, né? Ele nunca vai imaginar que porcos têm habilidade de arquitetura para construir casas aí de diferentes materiais. Ele vai simplesmente se concentrar na questão moral ali, né? Vai se concentrar na maldade ali do lobo mau, da ajuda que os porquinhos oferecem uns aos outros, porque é isso que a gente se importa, né? Afinal, nós somos seres morais, e a moral nos interessa profundamente, né? É isso que é o assunto que vamos tratar aqui sobre a lei moral. Bom, a lei moral ela vai enxergar o conhecimento sobre Deus. C.S. Lewis escreveu na sua obra Cristianismo Puro e Simples que você descobrirá mais sobre Deus a partir da lei moral do que do universo em geral. Da mesma forma que descobrirá mais sobre o ser humano ouvindo sua conversa do que observando uma casa que ele tenha construído. Isso é uma outra forma de falar que a revelação especial ela é superior à revelação geral. Isso a gente consegue observar muito bem em Romanos, quando Paulo trata sobre isso, mas que é uma verdade realmente que a gente consegue observar. Realmente nós podemos conhecer mais sobre Deus, sobre sua essência, sobre seu caráter, observando mais sobre como ele nos ordena fazer, porque assim como ele nos ordena fazer, é assim como ele de fato é. E isso vai nos ajudar a combater os principais problemas morais e dilemas éticos do nosso tempo. Hoje a gente vive o pós-modernismo, né? A gente consegue observar vários problemas que a igreja rotineiramente enfrenta no debate cultural, como, por exemplo, a questão do casamento homoafetivo, a questão do aborto, a questão da liberdade religiosa, e a lei moral ela vai dar um norte sobre isso. Isso que a gente vai tratar aqui. E a pergunta 91 diz: qual é o dever que Deus requer do homem? Bom, em Miqueias 6, versículo 8, Deus diz com essas palavras: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor te pede de ti, senão que pratique a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Desde Adão até aquela saga ali do povo hebreu, culminando hoje na igreja, Deus exige uma única coisa do homem: santidade, porque Deus é santo. Então, a gente vai ver, através dessas perguntas, que, diferentemente do que o homem antigo pensava, né, o pensamento grego, que eles achavam que o homem, para ele agradar a Deus, ele tinha que adquirir uma virtude diretamente relacionada com poder, com força. A moral cristã vai romper isso e ela vai trazer justamente o que importa, que é o homem, que é a santidade, né? E a santidade não vem através do poder, não vem através da força, ela vem através da humildade, através do amor a Deus. Isso é o que Deus exige do homem. Mas o que de fato é essa ética cristã que estamos tratando? Bom, a pergunta 93 é isso aí. A lei moral ela vai se estender nesses termos que o Catecismo Maior de Westminster vai restringir. Isso foi um grande debate no mundo antigo sobre o que seria o que é o certo e o que é errado. Os homens, antes da revelação, eles discutiam muito sobre isso, e isso tornou aí um debate cultural intenso, principalmente quando a gente fala sobre a Grécia Antiga, e a gente consegue ver sobre o dilema de Eutífron, né, que se encontra aí nos diálogos platônicos, sobre como o homem, ele antes da revelação, ele enxergava o que é o certo e o que é errado, né? Então Platão ele estabelece um dilema. Algo é certo
porque Deus deseja assim, ou Deus deseja algo porque é certo. Isso gerou foi uma das grandes coisas aí que a igreja teve que lidar, apologeticamente falando, sobre como a gente enxerga o que é certo, o que é justiça, o que é bom. Afinal, em outras palavras, seria assim: Deus deseja algo arbitrariamente para ser bom, ou Deus ele pega de uma fonte independente, uma fonte de justiça, uma fonte que existe fora dele, e isso aqui é bom, então eu vou estabelecer isso. O primeiro caso, isso a gente pode pensar da seguinte forma, né? Deus poderia criar um universo em que enganar fosse uma virtude? Afinal, Deus é soberano. Deus poderia fazer isso? Pergunto a vocês. É um dilema que surgiu nessa antiguidade. Isso, obviamente, ele vai ocasionar um problema teológico, em que se Deus estabelece o que é bom arbitrariamente, logo não existe moral. Então Deus ele vai ser um ser amoral. E isso é uma grande diferença, quando a gente vê os debates teológicos, do Deus islâmico, que é Alá, e do Deus cristão, o Yahvé, Para os islâmicos, o Deus deles ele está acima, de fato, do bem e do mal. No caso, Alá, ele poderia mentir para, assim, atingir seus propósitos, e daí estaria tudo bem. No caso, o nosso Deus ele jamais poderia fazer isso. Afinal, Deus não pode mentir. E é isso que torna, por exemplo, Alá um ser supramoral, ou seja, ele está além do que seria uma moral. Portanto, ele seria uma coisa chamada amoral, sem moral. E do outro ponto, se Deus escolhe uma fonte de princípios morais que é independente dele, que está fora dele, então Deus estaria subordinado a um sistema moral que está fora dele. Também isso ocasionaria um problema teológico, que seria que Deus, de fato, não seja soberano. Então, isso vai gerar, então, problemas aí que, digamos assim, foi até utilizado para justificar a inexistência de Deus, mas, enfim, o cristianismo ele vai dar uma resposta a isso. E qual a resposta a isso? É que se algo é bom, justo e certo, é porque Deus é. Deus não está submisso a um sistema moral, ele também nem estabelece arbitrariamente o que é bom e o que é certo. Ele estabelece o que é bom e o que é certo porque ele é assim. A sua essência, o seu caráter, o seu ser, de fato, ele expressa esses valores, ele estabelece a todo mundo para assim cumprir. O que de fato consiste esse caráter de Deus? Eu estabeleci aqui 4 pontos que a maioria dos teólogos concordam, que seria o seguinte, a lei moral. Primeiramente, a lei moral cristã, ela se baseia na vontade revelada de Deus nas Escrituras. E aqui eu já excluo todas as religiões concorrentes aí do cristianismo, todos os sistemas filosóficos aí que a gente possa imaginar, porque a verdade está, em resumo, nas Escrituras. Isso aí a gente pode afirmar muito categoricamente e sem medo. Segunda coisa, ela é absoluta, ou seja, ela não é relativa à cultura, ela não é relativa aos sentimentos de alguém, ela não é relativa a qualquer coisa que a gente possa atrelar à moral cristã. C.S. Lewis, também no livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai fazer uma comparação da lei moral entre 2 tipos de parâmetros. Ele vai estabelecer a verdade real, que seria algo próximo à matemática, por exemplo. Ninguém duvida aqui que 1 mais 1 seja igual a 2. E a convenção social, que seria mais parecido com as leis de trânsito que cada país tem as suas. Então, C.S. Lewis, numa brilhante argumentação, ele vai dizer que, não, realmente, a lei moral ela é muito mais parecida com a matemática do que com as convenções sociais, como é o caso da lei de trânsito. Porque, apesar de você notar, ao longo de todas as culturas do mundo, algumas diferenças um pouco significativas, porém, o cerne, a essência do mundo é a mesma. Você não encontra uma cultura em que mentir seja virtuoso, que roubar seja algo moralmente certo. Então, sim, apesar desses pequenos detalhes de uma cultura para outra, a lei moral ela vai consistir numa matéria exata, em que, claro, uma cultura ou outra vai se desviar, mas que, de fato, a gente não pode dizer que isso é relativo. O terceiro ponto, no caso, é que a moral cristã ela é prescritiva. Diferentemente do que a gente possa imaginar, de fatos e de deveres. Fatos são o que você observa ao longo da sua vida e que as pessoas fazem, e deveres são o que realmente as pessoas são mandadas a fazer. A moral prescritiva ela é impositiva. É diferente, por exemplo, de quando a pessoa ela se sente ofendida e ela te obriga a fazer alguma coisa. Não. A moral ela está na realidade, ela está dentro do coração do homem,
né? E o homem ele consegue entender isso racionalmente para aplicar na realidade. Então, sim, a moral cristã ela é prescritiva. E, por último ponto, ela é deontológica, né? Esse nome esquisito é basicamente o oposto de pragmático. O deontológico, ele basicamente vai se concentrar na essência da lei, enquanto que o pragmático, a moral pragmática, vai se concentrar nos resultados da lei. Um exemplo disso é quando um homem ele tenta, por exemplo, salvar uma pessoa que está afogando, né? E ele falha, ele não consegue salvar a pessoa acaba morrendo. A moral deontológica ela vai dizer que aquele homem fez o que é certo, ele tentou salvar a vida daquele homem. A moral pragmática não, ela vai falar que ele fracassou porque os resultados não foram bem sucedidos. Então essa é a diferença. A moral cristã ela é deontológica porque ela se concentra na essência da lei, né, e não em seus resultados. Partindo para a pergunta 94, já esclarecendo isso, ela vai ter como resposta basicamente voltada, ela vai dividir os benefícios da lei moral a 3 grandes grupos, né? Aqui eu destaquei ali, que seriam todos os homens, né? Os não regenerados e os regenerados, né? E as perguntas seguintes, elas vão tratar justamente sobre cada grupo, né? Do que essa resposta ela está indicando. Bom, pergunta 95. Eu destaquei aqui sobre uma comparação, no caso aqui, essa pergunta vai tratar de todos esses homens, né, indiscriminadamente, seja não regenerados ou regenerados. Então eu destaquei aqui sobre o tipo de conduta, né, que a gente consegue observar entre ímpios e crentes. É notável, né, que a gente consegue observar que a vida pública de alguns ímpios, às vezes, ela dá um testemunho melhor do que alguns cristãos professos. Isso tem um nome, né? O nome disso é graça comum. A graça comum, ela basicamente, eu posso resumir ela como se fosse a influência, né, do cristianismo, da tradição cristã na cultura, né, em que a igreja, né, ao longo dos séculos e séculos, foi moldando ali, influenciando, né, as conjunturas sociais da época, né, a ponto ali de até mesmo a cultura, né, os costumes serem influenciados mesmo para a moral cristã. Então você vai ver aí muitos ímpios, né, por exemplo, respeitando a família, muitos ímpios ajudando instituições filantrópicas e beneficentes. Então isso é fruto da graça comum, não é uma virtude, um dom de Deus que deu propriamente àquele ser humano especial. Isso aí é fruto de uma graça comum de Deus a todos os homens. E ela tem basicamente 3 benefícios para o mundo. A primeira é a preservação da paz no mundo e para a igreja. Eu imagino que se Deus retirasse, né, a graça comum a todos os homens, a gente ia viver um estado perpétuo de guerra, de anárquico total, não haveria qualquer ordem moral no mundo, então a gente ia partir para a guerra total, ia virar uma destruição massiva da humanidade. Isso não é interessante para Deus e também não é interessante para a igreja. A igreja ela seria o tempo todo perseguida, a gente pode ver aí vários testemunhos aí da igreja primitiva sendo perseguida, são os mais atrozes possíveis, e isso não é interessante para Deus, pelo menos. Deus ele vê a paz no mundo também como algo positivo. Então, a graça comum ela vai estabelecer esse ponto, né, de estabelecer a paz no mundo, né, e também para tornar a vida da igreja mais suave aqui na Terra. O segundo ponto é que permite também que o crente seja abençoado por um ímpio. Né? Acredito que todo mundo aqui já tenha sido abençoado, né, por um ímpio. Ser um ímpio também não é uma questão de um mal absoluto. Por isso mesmo, a gente vê a graça comum em muitos ímpios. Muitos ímpios eles têm uma vida ali, em certo sentido, né, virtuosa, e só que, claro, né, existem seus problemas espirituais, mas que, de fato, a gente consegue observar até mesmo muitos casos aí na história da igreja em que ímpios abençoaram, né, crentes, né? Isso é um ponto positivo também da graça comum. O terceiro ponto é que também a graça comum ela permitiu o desenvolvimento do direito e das instituições que promovem a justiça. Esse ponto foi muito, ao longo da história, né, foi muito importante, porque a gente consegue observar que o direito, como conhece hoje, ela não surgiu ao acaso, né? Não surgiu, como alguns céticos acreditam, pelo progresso científico da humanidade. Né? O direito ele teve um ponto originário, e que esse ponto originário ele teve muito em parte a igreja. A gente consegue observar, por exemplo, a vida, né, do filósofo escolástico Tomás de Aquino, quando ele observou que a lei divina, né, ela se espelha na realidade, e essa realidade aqui é permeada desses princípios. Né? E esses princípios que ele
que ele observou, né, que todos nós observamos, ele deu o nome de lei natural, né, que são aquilo que o Paulo fala em Romanos 1, 2, é que todo mundo observa a lei natural do mundo e, portanto, nós somos inexcusáveis de chegar a Deus e falar, nós não o conhecemos. Então, de fato, nós temos sim uma lei natural e essa lei natural é graças a uma determinação de uma ordem moral no mundo, que Deus assim determinou, né, e que é observado também na natureza intrínseca do homem. Né? Nós olhamos para dentro e diz, olha, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Né? Não há nenhum homem amoral no mundo. Então, isso foi um dos pontos altos, né, da Idade Média, onde o direito começou a se desenvolver naquele ponto ali. A gente vai também tratar da diferença, né, entre o direito natural e o direito positivo. O direito natural, de acordo com Tomás de Aquino, ele deveria servir para os governantes estabelecerem suas leis civis, né, as leis para a humanidade, que a gente não observa, né, com tanta claridade. Né, a gente observa muitos países em que eles preferiram, né, estabelecer leis arbitrárias, seja por um governante específico, seja por um conselho, e, portanto, gerou-se, então, como é o caso do conceito do direito positivo. Hoje a gente consegue observar várias leis desse cunho, né? Por exemplo, o casamento homoafetivo é uma lei clara disso, né? Não tem nenhuma função natural, mas vários países do mundo, né, principalmente aqui no Ocidente, estão buscando legalizar isso por meio de leis, em suas constituições, em seus códigos, enfim. Então, a gente pode observar que esses direitos, originalmente, não vêm do governo, eles não vêm da nossa Constituição, eles não estão sujeitos à Suprema Corte. Os sujeitos existem porque eles estão na realidade, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, possuímos direitos inalienáveis, porque Deus assim instituiu, e não é homem algum que faz isso. Isso é uma coisa clara que temos que ter hoje em dia, porque até mesmo nos anos que se precederam aí da pandemia, observamos muitos cristãos assim, importantes, cristãos que influenciam a nossa sociedade, né, abrindo mão do culto público para obedecer uma lei arbitrária que um governante instituiu. Então, assim, isso aí é um erro crasso que a igreja não pode cometer. Assim, no momento que a igreja ela abre mão do culto público, coisas vão começar a piorar para a igreja. Então, o culto público é algo sagrado, a gente não pode abrir mão dela. Isso foi um caso, né, da pandemia, mas há muitos outros. Aí. Então, o direito natural ele também foi responsável, historicamente, pela criação dos direitos humanos. Né? A gente consegue observar vários pontos positivos na história, como, por exemplo, a abolição da escravatura, o sufrágio universal, né? O direito ao voto aí para todos. Isso também teve um ponto importante, né? Graças a essa importância que a igreja deu e influenciou a sociedade assim pela lei natural. E permitiu também a criação de instituições beneficentes, né? Como, por exemplo, o orfanato e o asilo, que são instituições que você não consegue observar a existência delas em uma sociedade pré-cristã. Então, isso, de fato, é um benefício para toda a humanidade. A lei moral, ela pode, por exemplo, não contristar um ímpio à salvação, mas aqui, na nossa vida terrena, ela vai ter um benefício que ela vai atingir a todos. E aqui eu coloco, né, nesse ponto, se o que é legal também é moral. Né? A gente consegue observar, como eu acabei de comentar, de que nem tudo que é legal é moral. Né? Eu posso citar aqui o caso da Califórnia. Né? Ano passado, o Congresso da Califórnia, no estado, nos Estados Unidos, aprovou uma lei que permite a prática de pequenos furtos. Se não me engano, lá, se você furtar, né, uma quantia em torno de $900, você não pode ser preso pelas autoridades estatais. Então, assim, isso, claramente, né, teve um efeito aí devastador na cidade, mas a questão que fica isso é moral? Obviamente que não, né? Isso é uma clara transgressão ao 8º mandamento imposta sobre uma lei civil, né? Ou seja, que todos têm que obedecer dentro daquele Estado. Isso aí é uma abominação diante de Deus. Em outras palavras, seria isso. Mas que a gente observa claramente diversos países, diversos povos, né, descolando a lei moral da lei legal. Né? Isso claramente é um retrocesso, né, no nosso mundo, né, como, por exemplo, a gente pode ver, há um pouco mais de 100 anos atrás, a nossa Constituição permitia o sistema escravocrata. Né? Não somente isso, né, no Oriente, por exemplo, na África, o casamento poligâmico é totalmente aceito lá, em leis também,
E também é uma clara contravenção à lei de Deus. Então, o que isso traz para a gente? É que o único guia seguro que a gente pode adotar para o nosso, né, o nosso meio legal é a Bíblia. Né? A Bíblia, que é a vontade revelada de Deus, ela é o único meio seguro para podermos viver em paz aqui no mundo. Isso é que a nossa sociedade secular tem problema em aceitar, mas aí os efeitos estão aí, né, para todo mundo ver. Bom, agora tratando sobre os não regenerados, eu vou ler aqui. De que utilidade especial é a lei moral aos homens não regenerados? A lei moral é de utilidade aos homens não regenerados para despertar as suas consciências, a fim de fugirem da ira vindoura e forçá-los a recorrer a Cristo, ou para deixá-los inexcusáveis sob a maldição do pecado, se continuarem nesse estado e caminho. Bom, como diz aí, né, a lei moral aos não regenerados, ela vai servir como conscientização geral dos ímpios, né? Seja para a sua conversão, seja para a sua maldição, né? A lei moral ela vai servir para isso. Embora muitos ímpios eles não tenham consciência, né, da revelação de Deus nas Escrituras, ele será julgado conforme as suas obras, né? Como está escrito lá em Romanos 2:12, porque todos os homens sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Né? Basicamente a revelação do pecado. Né? A lei moral ela também vai servir como para revelar o pecado para o homem. Aqui é um estágio aqui que todos aqui que foram regenerados passaram. A lei moral ela serve para revelar para você qual é o seu ponto espiritual ali, onde você está gravemente falhando diante de Deus. Então, é exatamente esse ponto que aos não regenerados, que a lei moral ela vai servir até mesmo para evangelização, para a proclamação do evangelho, enfim. O teólogo A.W. Pink, quando ele escreve os atributos de Deus, lá no final, e quando ele trata sobre, se não me engano, a benignidade de Deus e seu atributo, ele vai criticar a sociedade dele, ou seja, lá no século XX, que as pessoas elas tinham uma falsa impressão de que se elas seguirem as leis civis dos seus países, que elas seriam justas a ponto de irem para o céu. Quem nunca ouviu, por exemplo, aquela frase, eu não roubei, não matei, não estuprei, então vou para o céu. Todo mundo aqui já ouviu aí de alguém, de algum desavisado, que isso está muito permeado no nosso imaginário popular. É quase que uma crença popular mesmo que o nosso país possui, mas que o que a gente tem que enfatizar para as pessoas é que a lei divina ela ultrapassa e muito as leis civis, senão quando se contrapõe a elas. Então, isso é uma falsa crença, né, de que aquela pessoa ela vai ficar justa diante de Deus porque ela está cumprindo as suas obrigações civis aqui na Terra. E essa pessoa ela vai acabar no mal se ela não for avisada sobre isso. Uma outra falsa impressão também que temos no mundo é que é muito dito por aí que a lei moral ela impede de sermos felizes. Ou seja, ela nos impede de fazer o que gostamos, né? De fazer o que temos prazer. Isso também é um outro ponto também que é muito errado na sociedade, porque é uma falsa compreensão do pecado. Porque a Bíblia diz que o que escraviza, que impede você ser feliz, é o pecado. A prática deliberada do pecado, ela produz o vício, e o vício, assim, é a escravidão. Então, aquelas pessoas que dizem que a lei moral, ela as escraviza, as impede de alcançar aquilo que elas querem, ela está completamente sem senso do pecado. E a pessoa ela precisa ouvir o evangelho para ser contestada, crer em realmente no pecado, na justiça, no juízo. E também uma outra função aos não regenerados é a conversão através dos testemunhos, né? Aqui eu coloquei uma frase, né, de Justino Marte, ele que foi um dos grandes apologetas aí da patrística, né, aos primeiros séculos ali da igreja. Ele era um filósofo platônico e ele foi convertido assim pelo testemunho, né, não foi pela retórica dos cristãos, não foi pela sua filosofia, pela sua teologia, ele foi
Ele foi convertido pelo testemunho que ele viu daqueles crentes, que eles, como diz aqui, diante da morte, eles se mantinham intrépidos, sem abandonar a sua fé. Então, assim, ele concluiu que aquela postura que eles tomavam era impossível que esses cristãos ele vivessem no mal, porque a certeza diante da morte não é uma coisa natural do homem. Realmente, isso pode ser impelida pelo próprio Deus. Então, é uma conversão muito bonita na história, né? No final, ele teve um mesmo fim pelo qual ele foi convertido. Ele também, conforme, né, diz o seu nome aí, ele se tornou um mártir também na igreja. Mas que é muito claro isso, né? Eu acredito que muitos aqui também foram convertidos também por bons testemunhos, né, de bons crentes. O testemunho é muito importante, porque dificilmente alguém, como foi o caso do Justino Mártir, vai se conscientizar do seu pecado pela argumentação teórica, né? É claro, né, a proclamação do evangelho ela tem que vir na ponta de lança, mas é claro, se você for proclamar o evangelho e não tiver uma vida, né, correspondente àquilo que você diz, isso não vai ter muito efeito. A lei moral ela vai servir para isso, ela vai vir junto com a proclamação do evangelho para os não regenerados. O grande problema aqui é que os não regenerados, eles, ao desprezarem a lei de Deus, eles não conseguem, por exemplo, se tornar seres amorais, né? Porque nós, seres humanos, somos seres morais. E quando abolimos, né, a lei moral de Deus, necessariamente substituímos ela por um outro sistema moral, né? Então é isso que vai se tratar aqui, as grandes correntes filosóficas, éticas, que a gente consegue observar aí, mundo afora, são inúmeras, né? Quando estava pesquisando aqui, eu falei, não vou conseguir colocar porque vai ficar muito grande a apresentação, né? Então, para não tornar enfadonho, eu dividi aqui em 3 grandes blocos, que seria o antinomismo, o utilitarismo e o evolucionismo, né? Esses 3 grandes blocos, eles vão corresponder a cada um uma série de outros sistemas éticos, né, que podem estar incluídos ali dentro, mas que eu resumi aqui, para não deixar muito grande. O antinomismo, ele vai proclamar aqui a ausência de valores, né? Primeiramente, ele vai partir do pressuposto que Deus não existe, e por Deus não existir, portanto, valores morais não podem existir, porque valores morais precisam de um legislador moral para assim existir. Se Deus não existe, então não existe qualquer espécie de moral. Como se, basicamente, não houvesse qualquer tipo de ação que fosse superior à outra, né? Por exemplo, é como se igualar, né, Hitler a Maria Teresa de Calcutá. Ambas as vidas completamente diferentes, mas que para o antinomista, já que não existem valores, então são pessoas que tiveram o mesmo fim, tiveram a mesma, que não teve nenhuma diferença sobre isso. Justamente como Dostoiévski destacou, quando ele escreve em Irmãos Karamazov, que se Deus não existe, então tudo é permitido. Se você não vai ter um julgamento moral sobre o que você está fazendo, então eu vou fazer tudo, né? Que nem Paulo, bebamos e comemos, porque amanhã morreremos. Quase que, como se fosse isso. Então, essa corrente antinomista, ela vai ser muito praticada pelo ateísmo radical, né? Ou então, como a gente conhece aí, como niilismo, né? Que é o relativismo total, né? da moral. O seu principal pensador é aquele bigodudo ali, o Francis Nietzsche. Também temos outros caras aí que também juntaram junto com ele, que foi o Michel Foucault, conhecido aí da galera de direito. Tem também o Jean-Paul Sartre, né, que estão ali na ala daquele canto ali. E esses foram os caras aí que basicamente seguiram essa ala aí do antinomismo. O segundo sistema ético seria o utilitarismo, que em resumo é toda aquela moral que diz que os fins justificam os meios, né? Essa frase aqui de Maquiavel foi muito utilizada para os sistemas que a gente pode observar que foram construídos depois dele, que diz basicamente o seguinte, que os resultados, eles importam supremamente, independentemente dos meios. Os meios podem ser maléficos, os meios podem ser benéficos, porém o resultado é o que importa. Uma corrente também que se derivou disso foi o hedonismo, daquele cara ali, Jeremy Bentham, né, que está mais aqui na ponta direita. Ele foi muito apreciado principalmente pela civilização ocidental, e basicamente ele diz que toda a moral ela pode ser resumida no seguinte ponto: o homem deve buscar o prazer e evitar a dor. Ponto. Né? Também
Teve também o marxismo, né, daquele velhinho ali que muita gente conhece. O marxismo que basicamente ele visa uma sociedade igualitária através da revolução. Então também é uma forma de dizer que os fins, né, justificam os meios. Na igreja, né, isso também teve repercussões dentro da igreja. A gente consegue observar aí no meio evangélico a teologia da missão integral, que é basicamente uma forma, né, de marxismo dentro da igreja, que também contaminou a igreja nesse ponto. A gente tem também a teologia da libertação também na igreja católica, que tem uma sua diferença, mas é quase a mesma coisa, que basicamente o que eles dizem, né? Eles pegam um efeito do evangelho, que seria a ação social, eles trazem esse efeito, que seria um efeito secundário, e colocam no centro do evangelho como se fosse o propósito último de Deus no mundo, né? Ou seja, aliás, o propósito último do evangelho, porque até mesmo Deus, que seria, né, o centro do evangelho, né, a salvação das almas, né, através de Deus, eles retiram isso e colocam a salvação do homem no meio material por meio do homem. Então também é um outro ponto, né, em que a igreja ela vai se contaminar com esse tipo de moral deturpada, e que também vai ter várias consequências aí. O terceiro sistema que eu queria destacar aqui é o evolucionismo. O evolucionismo, basicamente, ele prega a superioridade de raças. Isso teve um início, né, teve uma origem, quando Charles Darwin ele elabora a sua origem, o seu livro, né, A Origem das Espécies, né, que gerou a teoria evolucionista darwinista. Essa teoria darwinista ela foi muito apreciada no seu século. Muitos pensadores gostaram, viram um grande potencial naquela teoria, que respondeu, né, a muitas questões que eram uma alternativa, né, à história bíblica, né, da criação, ao criacionismo. Então, muitos pensadores céticos viram aquele ali um grande potencial e decidiram, né, evoluir a teoria, né, uma teoria que seria científica, para uma teoria cósmica, né? Então, a teoria darwinista ela vai sair do seu âmbito científico e ela vai alcançar todos os âmbitos da sociedade, né? Seja, né, o âmbito da discussão, né, política, seja o âmbito das discussões sociais e também o âmbito da ética. Então, isso vai ter grandes implicações, né, um século depois, quando surge um movimento chamado nazismo na Alemanha, onde aquelas pessoas ali vão utilizar muito do que eles aprenderam ali do darwinismo para aplicar na ética nazista, né, que é uma ética de superioridade de raças. Então, a gente vê o evolucionismo é uma hipertrofia da teoria da evolução. A gente consegue observar isso, né, no nazismo. Tem também movimentos raciais que utilizaram isso, como foi o caso da Ku Klux Klan, né, e hoje a gente consegue ver também, como é o caso do Black Lives Matter. Também teve movimentos sexistas, né, que utilizam também essa moral evolucionista, como é o caso do feminismo, né, cuja principal pauta é o aborto. O que é o aborto? O aborto é o direito à privacidade da mulher em detrimento do direito à vida do nascituro. Ou seja, é o mais forte superando ali o mais fraco. Isso também é um princípio do evolucionismo. Isso aí vai ter várias implicações negativas, né, como é o caso do Reino Unido, né, onde 50% aí dos nascimentos com síndrome de Down foram reduzidos depois que eles aprovaram uma lei de aborto em caso de deficiência genética. Bom, o que é moral cristã? Ela vai dizer sobre esses sistemas éticos, né? Primeiro, contra o antinomismo, a moral cristã ela vai dizer que existe um Deus. E por existir um Deus, ele vai intervir no mundo como legislador. E por conta disso, a moral ela vai ser objetiva e prescritiva, tornando todos os homens a cumprir. E quanto ao utilitarismo? A moral cristã ela vai refutar a questão dos fins justificar os meios, porque os meios eles devem se justificar a si mesmos. Por exemplo, será que todo prazer é bom? Será que toda dor é ruim? Bom, a gente pode ver casos assim, bem simples, né, como é o caso do prazer de consumir drogas alucinógenas. Né? Ninguém vai duvidar aqui que isso é de fato ruim, né, apesar de você ter um prazer no fim disso. Ou então como a dor no caso de um exercício físico. Quando você faz um exercício físico, você sente dores, porém o fim daquilo ali é bom, né, e não ruim. Ou, por exemplo, a dor do parto, né, que uma mulher sofre para poder gerar uma criança, também é uma dor positiva. Um cientista russo chamado Ivan Pavlov, ele descobriu que é possível, por exemplo, você condicionar o ser humano a responder a estímulos físicos
e sensíveis, né? Ou seja, a ação humana ela pode ser estimulada através de estímulos, seja de prazer, seja de dores, e isso vai ser, hoje em dia, é utilizado aí a pampa aí pela grande indústria de propaganda, pelos governos também utilizam isso. Ou seja, o homem ele é completamente manipulado pelas suas sensações. Então, você guiar as suas vidas pela sua sensação é negativo. Você vai ser manipulado por uma outra pessoa que quer atingir certos objetivos com a sua vida. A Aldous Huxley, ele escreve na sua obra, Admirável Mundo Novo, em que ele descreve uma sociedade em que é completamente dominada pelo prazer, né, cuja virtude máxima lá é a felicidade. E nessa obra a gente consegue ver que é uma sociedade completamente guiada, né, pelos seus governantes autoritários e que, bom, né, a gente consegue ver um pouco disso, um pouco dessa semelhança nos nossos dias. Bom, a Bíblia vai dizer que, Salmo 119, tem o prazer dos mandamentos de Deus. Ou Filipenses 1:29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Logo, o prazer que nós cristãos temos está na lei de Deus. Ao mesmo tempo que o sofrimento ele não é tido com um ponto de vista negativo absoluto. Afinal, sofrer por Cristo é algo positivo na nossa teologia. E quanto ao evolucionismo? O evolucionismo, a moral cristã, ela vai pregar que o homem deve proteger o mais fraco e que até mesmo a gente vai ressaltar a fraqueza em detrimento também da fortaleza, né? Como, por exemplo, 2 Coríntios 12:9, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Ou então, no versículo 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. A lei moral cristã, ela vai nos ajudar a entender o caráter de Deus para reavaliarmos o nosso. Esse é o grande benefício da lei moral para os não regenerados. Pergunta 97, de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral, como o pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela, em lugar e para o bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior e a manifestar esta gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua obediência. Logo, para os regenerados também a gente vai ter benefícios da lei moral, né? No caso aqui a gente consegue observar, como eu coloquei aqui, a questão da graça e das obras. Aqui diz claramente, mesmo por você cumprindo a lei moral estritamente, você não pode ser salvo por ela, porque você é pecador e já pecou muitas vezes antes de começar a cumprir ela. Portanto, é impossível que o homem chegue à salvação por meio das obras. Afinal, o seu débito é muito maior do que, por exemplo, seria o seu saldo positivo. E nós cristãos entendemos que a nossa situação diante de Deus, em relação a esses débitos que cometemos, ela está completamente paga por meio de Jesus Cristo. Então, isso nos torna um conforto por saber que nós, cristãos, estávamos enxertados no corpo de Cristo. Quando ele ali, na cruz, ele cumpriu toda a obra redentora que a gente poderia nos assegurar. Então, isso é uma das coisas que o Catecismo está afirmando, que nós vamos também professar. Portanto, aí se instala outra questão, que eu coloquei aqui, o pecado do ímpio versus o pecado do salvo. É claro que, mesmo sendo salvos, nós cristãos temos prazer de cumprir a lei de Deus, porque se recebemos a conversão, também recebemos a revelação, ou seja, também recebemos o propósito da vida humana para o seu fim, para o fim daquilo que Deus ordena, que é o quê? A santidade. Então, o salvo, ele vai ser completamente modificado, transformado, as suas afeições, e ele vai ter prazer de cumprir a lei. Então, a diferença quando o ímpio ele peca e quando o salvo ele vai pecar, mesmo após a conversão, é que o salvo ele vai se abater profundamente, porque ele sabe que aquele pecado ali tem um custo imenso, ele tem um valor espiritual muito grande diante de Deus, e que aquilo ali ele foi responsável por matar o seu Deus na cruz. Então é isso que é a diferença de como o ímpio e o salvo ele deve ver o pecado
né, e portanto, há essa diferença substancial. Portanto, como conclusão, a gente pode ver aqui que a lei moral, ela está toda ela exclusivamente na Bíblia, né, seja através da revelação do Sinai, pelos 10 mandamentos, e seja ela supremamente revelada na vida, na obra e no ensinamento de Jesus Cristo, e seja também ela estendida também e aplicada nas epístolas paulinas. Se alguém duvidar disso, há uma fonte para a lei moral, que é a Bíblia, que podemos conduzir a essa pessoa que se encontra perdida para guiá-la. Cristo é a encarnação da lei moral. De fato, Cristo é o desencarnado. Ele veio aqui cumprir na sua vida toda a lei moral. A lei moral, ela aponta à vontade de Deus. De forma que, se alguém tem dúvidas o que seja a vontade de Deus, abra sua Bíblia e veja lá. A vontade de Deus é aquilo ali que está revelado. Não é nada além disso. Não é nenhuma missão impossível. Deus exige santidade do homem. Então, é uma coisa muito simples, né? Às vezes a gente quer achar que Deus quer coisas extraordinárias do homem, só que Deus quer coisas simples. Deus quer que você seja santo, viva uma vida comum como você foi criado para ser. A lei moral também conduz ao homem ao seu estado de imagem e semelhança de Deus. A gente costuma ficar divagando sobre como é que Adão era antes do pecado original. E o Adão era justamente como um homem, né, normal, vivendo, né, simplesmente santidade. A sua santidade era estado de inocência, mas que agora nós temos a função de ser conduzidos a esse estado de inocência, através da superação do pecado em nossas vidas. É óbvio que nós, aqui cristãos presbiterianos, não vamos crer na perfeição moral do homem, como cria, se não me engano, a igreja wesleyana, que a gente pode conseguir chegar a um estado de perfeição moral. Não. Nós cristãos presbiterianos, calvinistas, a gente crê que é possível o homem ele superar os seus pecados, progressivamente, gradualmente ali, pela ação do Espírito Santo, mas que esse estado de perfeição moral só será alcançado na glorificação ali da ressurreição no último dia, que é, claro, o que todo salvo almeja. E por último, gostaria de ressaltar aqui da extensão da lei moral na vida comum. A gente não somos apenas obrigados a cumprir a lei moral aqui na igreja, onde a gente tem uma afinidade aqui, pelo menos ética, né? Todo mundo aqui sabe o que é certo, o que é errado, e todo mundo concorda nisso, mas também a gente tem obrigações morais de cumprir na sua família, né, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu círculo de amizades, e que Deus ordena isso. Deus ordena isso, e isso agrada a Deus quando cumprimos a sua lei moral em nossa vida ordinária. Bom, era isso. Agradeço aí a todos, era isso, e Deus abençoe.